estamos começando mais um programa Perfil. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do vereador eleito Eliseu Onofre da Silva, o Ceará da Adega. O Ceará da Adega tem 60 anos, é casado e foi eleito em 2024 para o seu terceiro mandato. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, estou aqui à disposição de vocês para a gente bater esse papo aberto, né? Um papo franco. Vereador, então conta um pouquinho para nós de como é a história do vereador Ceará da Adega, né? Onde o senhor nasceu, como que foi a sua infância? Bom, eu nasci numa cidade do estado do Ceará, por nome de Crateús. Nasci na zona rural dessa cidade, numa localidade assim chamada Juá, bem no interior mesmo, na roça, né? E fiquei a minha infância inteira nessa região, até os 18 anos, quando completei a maioridade. Não muito diferente da maior parte dos nordestinos dessa época, que viveram essa época lá no Nordeste, buscavam migrar dentro do seu próprio país em busca de um destino melhor, em face da questão política, em face da questão do problema da seca que tem no Nordeste. Então, não fui diferente da maioria dos jovens dessa época que eu vivi lá no estado do Ceará. Eu diria assim, eu nasci exatamente no ano que se instalou a ditadura militar no Brasil. Vim conhecer o que seria uma democracia, o que seria a abertura política em 85, né, quando o país abriu. E a questão de educação foi muito difícil, né, porque quem morava no interior só tinha as escolas até a 4ª série primária, né, e eu vim de lá com esse grau de instrução. Eu vim do Ceará e cheguei no estado de São Paulo em 1982. Aí fui trabalhar na construção civil, meu irmão já trabalhava em São Paulo, fui trabalhar na construção civil junto com ele. E dali, dentro da construção civil, eu comecei a me mexer. Opa, espera aí, não vou ficar nessa situação para a vida inteira, né? Dentro da construção civil, embora seja uma questão digna, porque o trabalho é sempre digno, né? Mas aí eu busquei um caminho diferente, voltei a estudar, fazer supletivo, a partir da 5ª série, terminei o 2º grau, mesmo sendo supletivo, né? Mas terminei o 2º grau e tentei uma faculdade de História, fazer História na USP, passei na primeira fase da USP, na segunda fase, infelizmente, eu não consegui, em fase da defasagem também do conhecimento, por ter feito supletivo e tal. Então foi totalmente assim, diferente, uma vida do homem que vem lá do Nordeste, né? Que ele vem meio que sem destino, meio que sem planejamento do que vai acontecer no futuro dele. Mas eu não me conformei assim na situação que eu encontrei, que foi o setor da construção civil. E à medida que eu melhorei o conhecimento, eu fui trabalhar em grandes empresas, como a indústria de chocolate Lacta. Fiquei um bom período nessa indústria de chocolate Lacta. Comecei a trabalhar diretamente com a família do Ademar de Barros, na região do Brooklyn, de Santa Amaro. Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, também diretamente com a família do Abílio Diniz. Trabalhei na segurança do Pedro Paulo Diniz, na época que ele estava correndo a Fórmula 1. Então, tentei uma história. Trabalhei na Que Refresco, ali na Ponte do Socorro, em Santo Amaro. Então, aí mudei um pouco o patamar. Aí quando eu saí da Lacta em 93, montei comércio lá em São Paulo, uma adega também, eu tive uma adega na Zona Sul de São Paulo. E depois, em 2000, eu desci para Caraguatatuba. Como que o senhor conheceu Caraguatatuba? A cidade de Caraguatatuba eu conheci quando eu trabalhava na indústria de chocolate Lacta. Eu trabalhava 6x2. Aí nas minhas folgas eu descia para Caraguá. A família da minha esposa morava aqui em Caraguá. São todo o pessoal lá de Minas também, na região de Novo Oriente, mas morava já há um bom tempo aqui em Caraguá. Então a gente desceu para cá. Conheci minha esposa em São Paulo, casamos lá e descemos para cá no ano de 2000. E o que fez o senhor permanecer aqui na cidade?
Então, eu já vim com uma experiência de comerciante, de empresário, né? A experiência de São Paulo, cidade grande. Chegamos aqui, montamos uma adega ali no bairro do Travessão, a qual temos até hoje. Hoje quem toca a adega é minha filha e meu genro, mas nós temos o comércio até hoje de adega ali no bairro do Travessão. E foi bem interessante a adaptação, porque eu já trouxe um pouco de bagagem de São Paulo, né? Na região onde eu trabalhava, eu era meio que infiltrado também na sociedade de amigos de bairro que a gente tinha lá. Então eu já tinha esse relacionamento com a população, né? Então isso foi bem interessante, porque eu conhecia a família do Sérgio Braz, a Marta, a esposa dele, que na época eles tinham, ela era diretora lá na região do Travessão, da Escola Ângelo de Barro, e daí eu me coloquei à disposição dela, né, que estava ali próximo da escola, tinha comércio, se ela fosse precisar fazer uma festa na escola, a gente arrumaria as cadeiras, doava um refrigerante, alguma coisa. Comecei a me infiltrar, né, como se fala na sociedade, na camada da sociedade ali, dando um pouquinho daquilo que a gente podia, né, como comerciante, para ajudar aquela comunidade carente. E isso foi crescendo, à medida que a gente foi se estabilizando, isso foi crescendo. E a gente já passou a ajudar a creche, as escolas, às vezes igrejas da região, dando suporte de mesa, cadeira, um pouco de doação de refrigerante. Eu acabei entrando bem ali naquela comunidade. E daí surgiu essa questão da política também, que na época também me aproximei de uma pessoa que foi candidata a vereador, ganhou na época, trabalhei um tempo com ele, depois a gente se desentendeu, deixei de trabalhar com ele, mas é toda uma história bem resumida para você entender. Então, isso é a minha caminhada já para chegar no terceiro mandato. O primeiro mandato foi bem interessante, eu ganhei com 423 votos, né? Tem essa história aqui das duas famílias, né? A família do Silva, a família Aguilar e tal. Eu não vim com nenhuma das duas famílias, eu vim com o presidente da Câmara da época, o Omar Cazon, saí candidato junto com ele para vereador, acabei ganhando com 423 votos. A segunda eleição, eu saí dos 423 e fui para 1.090 votos, graças ao fruto do trabalho, fruto dessa questão de atender a população. Na última, em face da pandemia, uma série de questões também, acabei perdendo a eleição, mas tive 891 votos e fiquei como suplente, né, do presidente da Câmara, hoje, Antônio Carlos Júnior, do Fernando Cuyú e do Celso Pereira. Fiquei como suplente nessa última eleição e agora estamos retornando para fazer novamente um grande trabalho, agora com uma nova experiência, né, porque o período que você fica fora, você também aprende muito. E eu voltei para contribuir e dar o melhor para o Caraguatatuba. Vereador, para nós finalizarmos, quem são as suas referências de vida e também até mesmo na vida política? Então, as minhas referências de vida é meu pai, né? Meu pai que me ensinou a trilhar o caminho do bem, né? Foi ele que deu o norte, né? Meu pai é aquele homem que ele falava que os compromissos, muitas vezes você não precisa assinar documento nenhum. Quando você é uma pessoa que tem uma boa visão do mundo, que você quer ter uma vida estável, uma vida tranquila, você tem que ter palavra, né? E isso aí foi o que me inspirou muito. Ter palavra, ser honesto, ser verdadeiro com as pessoas, não precisar mentir para ninguém, né? E isso é que me inspirou muito. E meu pai foi assim o meu espelho. Minha mãe também, que foi aquela senhora que lutou muito na vida e me deu também esse suporte. Então são eles assim as minhas referências maiores, de honestidade, de ser ser humano digno. A minha referência maior são meus pais. Vereador Ceará da Adega, muito obrigado. E política, só para concluir, que você perguntou em relação à questão política, em São Paulo eu fiz um pouco de política também. Cheguei a fazer trabalho junto da prefeitura. Então tinha na época do Paulo Maluf, Celso Pita,
foi prefeito, eu fiz um trabalho no Anhembi, junto com eles lá, e depois desci para cá, né? E aqui eu conheci um homem que transformou Caraguatatuba, que foi o Antônio Carlos. Então ele, para mim, em termos de política, é o cara que é o cara verdadeiro, Antônio Carlos da Silva, o ex-prefeito de Caraguá. Tá certo, vereador Ceará da Adega, muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer um pouquinho da história. Estarei sempre à disposição de vocês, podem contar comigo. Obrigada também a vocês que estiveram conosco. O programa Perfil termina agora, mas todos os nossos programas estão disponíveis em nossas plataformas digitais. No Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. No YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Se inscreva, ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui e também para conhecer um pouco mais sobre os vereadores da cidade de Caraguatatuba. Um grande abraço, a gente se encontra. Abraço a todos.